Dia 35. Levítico 13. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Quando um homem tiver na pele da sua carne inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa, na pele de sua carne como praga da lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará por imundo. Mas, se a mancha na pele de sua carne for branca, e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. E ao 7º dia o sacerdote o examinará, e eis que, se a praga ao seu parecer parou, e a praga na pele não se estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. E o sacerdote ao 7º dia o examinará outra vez. E eis que, se a praga se recolheu, e a praga na pele não se estendeu, então o sacerdote o declarará por limpo. Apostema é, e lavará as suas vestes, e será limpo. Mas, se a apostema na pele se estende grandemente, depois que foi mostrado ao sacerdote para sua purificação, outra vez será mostrado ao sacerdote. E o sacerdote o examinará, e eis que, se a apostema na pele se tem estendido, o sacerdote o declarará por imundo, é lepra. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote, e o sacerdote o examinará, e eis que, se há inchação branca na pele, a qual tornou o pelo branco, e houver carne viva na inchação, lepra envelhecida é na pele da sua carne, portanto o sacerdote o declarará por imundo. Não o encerrará, porque imundo é. E quando o homem ou mulher tiver praga na cabeça ou na barba, e o sacerdote examinar a praga, e eis que, se ela parece mais funda do que a pele, e pelo amarelo fino nela há, o sacerdote o declarará por imundo. Tinha é, lepra da cabeça ou da barba é. Mas se o sacerdote, havendo examinado a praga da tinha, e eis que, se ela não parece mais funda do que a pele, e se nela não houver pelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por 7 dias. E ao 7º dia, o sacerdote examinará a praga, e eis que, se a tinha não se houver estendido, e nela não houver pelo amarelo, nem a tinha parecer mais funda do que a pele, então se rapará, mas não rapará a tinha, e o sacerdote segunda vez encerrará o que tem a tinha por 7 dias. Depois, o sacerdote examinará a tinha ao 7º dia, e eis que, se a tinha não se houver estendido na pele, e ela não parecer mais funda do que a pele, o sacerdote o declarará por limpo, e lavará as suas vestes, e será limpo. Mas se a tinha, depois da sua purificação, se houver estendido grandemente na pele, então o sacerdote a examinará, e eis que, se a tinha se tem estendido na pele, o sacerdote não buscará pelo amarelo, imundo está. Mas se a tinha ao seu ver parou, e pelo preto nela cresceu, a tinha está sã, limpo está. Portanto, o sacerdote o declarará por limpo. E quando o homem ou mulher tiver manchas lustrosas na pele da sua carne, a saber, manchas lustrosas brancas, então o sacerdote olhará, e eis que, se na pele da sua carne aparecem manchas lustrosas, recolhidas, brancas, bustela branca é, que floresceu na pele, limpo está. E quando se pelarem os cabelos da cabeça do homem, calvo é, limpo está. E, se lhe pelarem os cabelos da frente da cabeça, meio calvo é, limpo está. Porém, se na calva, ou na meia calva, houver praga branca avermelhada, lepra é, florescendo na sua calva ou na sua meia calva. Havendo, pois, o sacerdote examinado, e eis que, se a inchação da praga na sua calva ou na sua meia calva está branca, tirando a vermelho, como parece a lepra na pele da carne, leproso é, imundo está. O sacerdote o declarará totalmente por imundo. Na sua cabeça tem a sua praga. Também as vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o lábio superior, e clamará: imundo, imundo. Todos os dias em que a praga houver nele, será imundo. Imundo está, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Quando também em alguma roupa houver praga de lepra, em roupa de lã, ou em roupa de linho, ou no fio urdido, ou no fio tecido, seja de linho ou seja de lã, ou em pele, ou em qualquer obra de peles, e a praga na roupa, ou na pele, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou em qualquer coisa de peles aparecer verde ou vermelha, praga de lepra é, pelo que se mostrará ao sacerdote, e o sacerdote examinará a praga, e encerrará a coisa que tem a praga por 7 dias. Então examinará a praga ao 7º dia. Se a praga se houver estendido na roupa, ou no fio urdido, ou no fio tecido,
ou na pele, para qualquer obra que for feita da pele, lepra roedora é, imunda está. Portanto se queimará aquela roupa, ou fio urdido, ou fio tecido de lã, ou de linho, ou de qualquer obra de peles, em que houver a praga, porque lepra roedora é, com fogo se queimará. Mas o sacerdote, vendo, e eis que, se a praga não se estendeu na roupa, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou em qualquer obra de peles, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo no qual há a praga, e o encerrará segunda vez por 7 dias. E o sacerdote, examinando a praga, depois que for lavada, e eis que se a praga não mudou o seu parecer, nem a praga se estendeu, imundo está, com fogo o queimarás. Praga penetrante é, seja por dentro, seja por fora. Mas se o sacerdote vir que a praga se tem recolhido, depois que se lavou, então a rasgará da roupa, ou da pele, ou do fio urdido, ou do fio tecido. E se ainda aparecer na roupa, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou em qualquer coisa de peles, lepra brotante é, com fogo queimarás aquilo em que há a praga. Mas a roupa, ou fio urdido, ou fio tecido, ou qualquer coisa de peles, que lavares, e de que a praga se retirar, se lavará segunda vez, e será limpa. Esta é a lei da praga da lepra na roupa de lã, ou de linho, ou do fio urdido, ou do fio tecido, ou de qualquer coisa de peles, para declará-la limpa, ou para declará-la imunda. Este é o capítulo mais longo de Levítico, e trata extensivamente das leis sobre lepra, Sha'arat em hebraico, estabelecendo procedimentos detalhados para diagnosticar e lidar com diversas condições de pele e contaminações em tecidos. A natureza da lepra bíblica. É importante entender que a lepra mencionada neste capítulo não se refere necessariamente à hanseníase, lepra de Hansen como conhecemos hoje. O termo hebraico tsaraat abrangia uma ampla variedade de condições de pele, erupções, infecções fúngicas, eczemas, psoríase e outras doenças dermatológicas. A preocupação não era apenas médica, mas principalmente cerimonial e comunitária. O papel do sacerdote como diagnosticador. Os sacerdotes funcionavam como inspetores de saúde pública. Quando alguém apresentava uma lesão suspeita na pele, era levado ao sacerdote para exame. O sacerdote observava características específicas. Se o pelo na área afetada tinha se tornado branco, se a lesão parecia mais profunda que a pele, se havia carne viva exposta, se a condição se espalhava ou permanecia estável. Baseado nessas observações, o sacerdote declarava a pessoa limpa ou imunda, ou a colocava em quarentena por 7 dias para observação. Este período podia ser estendido por mais 7 dias se necessário, demonstrando um método cuidadoso e não precipitado de diagnóstico. Casos específicos abordados. O capítulo detalha minuciosamente várias situações. Manchas brancas, mínus, estáveis e superficiais poderiam ser declaradas limpas após observação. Lepra crônica. Quando havia sinais de infecção antiga com carne viva, a pessoa era imediatamente declarada imunda. Cobertura total. Curiosamente, se a condição cobria todo o corpo uniformemente, tornando-o completamente branco, a pessoa era considerada limpa, e isso sugeria que a condição tinha seguido seu curso natural e não era mais contagiosa. Úlceras e queimaduras curadas, lesões que surgiam em locais de feridas anteriores ou queimaduras recebiam atenção especial, com protocolos específicos de avaliação. Tinha da cabeça ou barba. Infecções do couro cabeludo com pelos amarelos finos eram examinadas separadamente, com procedimentos que incluíam raspar a área, exceto a lesão em si, para melhor observação. Manchas brancas inofensivas. Algumas manchas brancas na pele eram reconhecidas como inofensivas e declaradas limpas. Calvície. O capítulo esclarece que a calvície normal não era impureza, mas lesões avermelhadas em áreas calvas podiam ser lepra. Consequências da impureza. Uma pessoa declarada leprosa enfrentava sérias consequências sociais e religiosas. Deveria rasgar suas vestes, deixar o cabelo desgrenhado, cobrir o lábio superior, gritar imundo, imundo ao se aproximar de outros, viver isolada, fora do acampamento. Este isolamento era tanto preventivo, evitar contágio, quanto simbólico, representando a separação que o pecado causa entre a pessoa e Deus. Lepra em roupas e tecidos. A segunda metade do capítulo trata de lepra em tecidos, provavelmente referindo-se a mofo, bolor ou deterioração fúngica. Roupas de lã, linho ou couro que apresentassem manchas esverdeadas ou avermelhadas deveriam ser mostradas ao sacerdote, após exame e quarentena.
Se a mancha se espalhava, o item era queimado. Se permanecia estável, mas não desaparecia após lavagem, era queimado. Se desaparecia após lavagem, o item era lavado novamente e declarado limpo. Propósitos e significados profundos. Estas leis serviam a múltiplos propósitos. Saúde pública. Protegiam a comunidade de doenças contagiosas através de quarentena e isolamento. Higiene. Promoviam limpeza e cuidado com roupas e habitações. Simbolismo espiritual. A lepra representava visivelmente o pecado. Começa pequena, se espalha, contamina, separa da comunidade e requer purificação divina. Várias figuras bíblicas foram afligidas com lepra como julgamento: Miriam, Gease, Uzias. Ilustração da santidade. Demonstrava que aproximar-se de Deus requeria pureza total, não apenas moral, mas também física e cerimonial. Prenúncio de Cristo Jesus tocou e curou leprosos. Mateus 8:1-4, demonstrando seu poder sobre a impureza e o pecado. Ele não apenas curava a doença, mas restaurava o isolado à comunidade, assim como sua obra redentora nos restaura a comunhão com Deus e seu povo. A meticulosidade deste capítulo revela o cuidado de Deus tanto com o bem-estar físico quanto espiritual de seu povo, estabelecendo um sistema que protegia a saúde comunitária enquanto ensinava lições profundas sobre santidade e pureza. Levítico 14. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do arraial, e o examinará, e eis que, se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim, e isopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas correntes, e tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim, e o isopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas correntes, e sobre aquele que há de purificar-se da lepra espargirá 7 vezes, então o declarará por limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. E aquele que tem de purificar-se lavará as suas vestes, e rapará todo o seu pelo, e se lavará com água, assim será limpo, e depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. E será que ao 7º dia rapará todo o seu pelo, a sua cabeça, e a sua barba, e as sobrancelhas. Sim, rapará todo o seu pelo, e lavará as suas vestes, e lavará a sua carne com água, e será limpo. E ao 8º dia tomará 2 cordeiros sem defeito, e uma cordeira sem defeito de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha para oferta de alimentos, amassada com azeite, e 1 log de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se, com estas coisas, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros, e o oferecerá por expiação da culpa, e o log de azeite, e os oferecerá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro no lugar em que se degola a expiação do pecado e o holocausto, no lugar santo. Porque assim a expiação da culpa como a expiação do pecado é para o sacerdote. Coisa santíssima é. E o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa, e o sacerdote o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará do log de azeite, e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor, e do restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da expiação da culpa. E o que sobejar do azeite que está na mão do sacerdote, o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote oferecerá a expiação do pecado, e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia, e depois degolará o holocausto. E o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de alimentos sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação por ele, e será limpo. Porém, se for pobre, e em sua mão não houver recursos para tanto, tomará um cordeiro para expiação da culpa em oferta movida, para fazer expiação por ele, e uma dízima de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de alimentos, e 1 log de azeite, e 2 rolas, ou 2 pombinhos, conforme as suas posses, e um será para expiação do pecado, e o outro para o holocausto. E ao 8º dia da sua purificação os trará ao sacerdote, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa, e o log de azeite, e o sacerdote os oferecerá por oferta movida perante o Senhor.
E degolará o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa, e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote derramará do azeite na palma da sua própria mão esquerda. E daquele azeite que está na sua mão esquerda, o sacerdote com o seu dedo direito espargirá 7 vezes perante o Senhor. Também o sacerdote porá do azeite que está na sua mão sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da expiação da culpa. E o que sobrejar do azeite que está na mão do sacerdote, o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Depois oferecerá uma das rolas, ou dos pombinhos, conforme as suas posses, um para expiação do pecado, e o outro para o holocausto com a oferta de alimentos. Assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele em quem está a praga da lepra, cujas posses não alcançam para a sua purificação. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Quando tiverdes entrado na terra de Canaã que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra em alguma casa da terra da vossa possessão, então aquele de quem for a casa virá, e o fará saber ao sacerdote, dizendo: Parece-me que há como que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que despejem a casa, antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo o que está na casa, e depois virá o sacerdote, para examinar a casa. E examinando a praga, e eis que se a praga nas paredes da casa tem covinhas verdes ou vermelhas, e parecem mais fundas do que a parede, então sairá o sacerdote daquela casa para fora da porta da casa, e fechará a casa por 7 dias. Depois voltará o sacerdote ao 7º dia, e a examinará. E se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras, em que estiver a praga, e que as lancem fora da cidade, num lugar imundo, e fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade, num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras, e as porão no lugar das primeiras pedras. O outro barro se tomará, e a casa se rebocará. Se a praga tornar e brotar na casa, depois que se arrancarem as pedras, e depois que a casa for raspada, e depois que for rebocada, então o sacerdote virá e a examinará. Se a praga na casa se tem estendido, lepra roedora há na casa, imunda está. Portanto se derribará a casa, as suas pedras, e a sua madeira, como também todo o barro da casa, e se levará para fora da cidade, a um lugar imundo. E o que entrar naquela casa, todos os dias em que estiver fechada, será imundo até a tarde. Também o que se deitar em tal casa, lavará as suas vestes, e o que comer em tal casa, lavará as suas vestes. Mas vindo o sacerdote, e examinando-a, e eis que, se a praga, depois que a casa foi rebocada, não se tem estendido na casa, o sacerdote declarará a casa por limpa, porque a praga está curada. Então tomará para purificar a casa 2 aves, e pau de cedro, e carmesim, e isopo, e degolará uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Depois tomará pau de cedro, e o isopo, e o carmesim, e a ave viva, e os molhará no sangue da ave degolada e nas águas correntes, e espargirá a casa 7 vezes. Assim espiará aquela casa com o sangue da ave, e com as águas correntes, e com a ave viva, e com o pau de cedro, e com o isopo, e com o carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo. Assim fará expiação pela casa, e será limpa. Esta é a lei de toda a praga da lepra, e da tinha, e da lepra das vestes, e das casas, e da inchação, e das pústulas, e das manchas lustrosas, para ensinar em que dia alguma coisa é imunda, e em que dia é limpa. Esta é a lei da lepra. Este capítulo continua o tema da lepra iniciado no capítulo 13, mas agora tratando da purificação e restauração daqueles que foram curados, além de abordar a contaminação em casas. É um dos capítulos mais ricos em simbolismo sobre redenção e restauração. A purificação do leproso curado. Quando alguém se recuperava da lepra, não podia simplesmente retornar à comunidade. Era necessário um elaborado ritual de purificação em 3 estágios, demonstrando que a cura física precisava ser acompanhada de restauração cerimonial e espiritual. Primeiro estágio, o ritual das 2 aves, dias 1-7. O sacerdote saía do acampamento para examinar o leproso. Se confirmasse a cura, iniciava-se um ritual extraordinário. 2 aves vivas e limpas eram trazidas, junto com madeira de cedro, lã carmesim e isopo. Uma ave era sacrificada sobre um vaso com água corrente.
A ave viva era molhada no sangue da ave sacrificada, junto com os outros elementos. O sangue era aspergido 7 vezes sobre a pessoa purificada. A ave viva era então solta no campo aberto. Este ritual é profundamente simbólico. A ave morta representava a morte necessária para a expiação. A ave viva, molhada no sangue e depois libertada, simbolizava a pessoa antes presa pela lepra, agora liberta pela expiação. É uma bela imagem da redenção, purificado pelo sangue e liberto para uma nova vida. Após este ritual, a pessoa lavava suas roupas, rapava todo o cabelo e se banhava. Podia entrar no acampamento, mas ainda não em sua própria tenda, permanecendo em uma área intermediária por 7 dias. Segundo estágio, preparação final, dia 7. No 7º dia, a pessoa rapava novamente todo o cabelo, cabeça, barba, sobrancelhas, lavava suas roupas e se banhava completamente. Este duplo ato de rapar simbolizava um novo começo total, deixando para trás tudo associado à lepra. Terceiro estágio, sacrifícios no tabernáculo, dia 8. No 8º dia ocorria a restauração completa através de sacrifícios elaborados. 3 animais eram trazidos, 2 cordeiros sem defeito e uma cordeira. Uma oferta de alimentos, farinha com azeite e azeite adicional. Um cordeiro era oferecido como oferta pela culpa. O ritual do sangue e do azeite era particularmente significativo. O sangue da oferta pela culpa era aplicado na ponta da orelha direita, no polegar direito e no dedão do pé direito da pessoa. Em seguida, o azeite era aplicado exatamente nos mesmos lugares, sobre o sangue. Este gesto simbolizava a consagração completa. Orelha, para ouvir e obedecer a Deus. Mão, para trabalhar e servir a Deus. Pé, para andar nos caminhos de Deus. O sangue representava expiação, o azeite, a unção do Espírito Santo. O restante do azeite era derramado sobre a cabeça da pessoa, simbolizando consagração total. Seguiam-se então a oferta pelo pecado e o holocausto, completando a restauração. Provisão para os pobres. Deus, em sua misericórdia, permitia que os pobres que não pudessem comprar 2 cordeiros oferecessem um cordeiro para a oferta pela culpa e 2 rolas ou pombinhos para as outras ofertas. Isso garantia que mesmo os mais necessitados pudessem ser completamente restaurados à comunidade e ao culto. Lepra nas casas. A segunda parte do capítulo trata de algo incomum: lepra, mofo, bolor ou fungo nas casas. Deus advertiu que quando Israel entrasse em Canaã, poderia enviar esta praga sobre as casas. Isto levanta questões teológicas interessantes sobre a soberania divina e as consequências do pecado. Procedimentos para casas contaminadas. Quando manchas esverdeadas ou avermelhadas apareciam nas paredes, semelhantes a depressões, o proprietário informava ao sacerdote. A casa era esvaziada antes da inspeção para evitar que todos os objetos fossem declarados impuros. O sacerdote examinava a casa. Se houvesse suspeita, fechava por 7 dias. Após 7 dias, se a mancha tivesse se espalhado, as pedras afetadas eram removidas e descartadas fora da cidade. As paredes internas eram raspadas e rebocadas com novo material. Se a contaminação retornasse após este tratamento, a casa inteira era demolida e seus materiais levados para fora da cidade. Se após o reboco a contaminação não retornasse, a casa era declarada limpa e passava por um ritual de purificação idêntico ao do leproso curado. 2 aves, uma sacrificada e outra solta, com aspersão de sangue. Significados profundos. Este capítulo revela verdades espirituais importantes. A cura não é suficiente. É necessária reconciliação e restauração completa à comunidade e a Deus. Processo gradual. A restauração levava tempo, 8 dias, ensinando que a reintegração espiritual é um processo, não um evento instantâneo. Custo da restauração. Múltiplos sacrifícios eram necessários, apontando para o alto preço da redenção. Consagração total. O ritual do sangue e azeite mostrava que a pessoa restaurada deveria dedicar completamente seus sentidos, ações e caminhos a Deus. Libertação e vida nova. A ave solta representava a liberdade após o cativeiro da doença e isolamento. Santidade, atenuar mais a lepra nas casas, demonstrava que a santidade deveria permear não apenas os indivíduos, mas também os lares e ambientes. Tipo de Cristo, todo este ritual prefigurava Jesus, que toca leprosos, purifica pecadores e nos restaura completamente a comunhão com Deus e sua comunidade. O sangue e o óleo apontam para sua obra redentora e a unção do Espírito Santo que recebemos.
A complexidade e riqueza deste ritual de purificação revelam o valor que Deus dá à restauração completa de seus filhos, não apenas curando-os, mas reintegrando-os plenamente à vida comunitária e espiritual. A cura não é suficiente, é necessária reconciliação e restauração completa à comunidade e a Deus. Processo gradual. A restauração levava tempo, 8 dias, ensinando que a reintegração espiritual é um processo, não um evento instantâneo. Custo da restauração. Múltiplos sacrifícios eram necessários, apontando para o alto preço da redenção. Consagração total. O ritual do sangue e azeite mostrava que a pessoa restaurada deveria dedicar completamente seus sentidos, ações e caminhos a Deus. Libertação e vida nova. A ave solta representava a liberdade após o cativeiro da doença e isolamento. Santidade, até anular mais a lepra nas casas, demonstrava que a santidade deveria permear não apenas os indivíduos, mas também os lares e ambientes. Tipo de Cristo, todo este ritual prefigurava Jesus, que toca leprosos, purifica pecadores e nos restaura completamente a comunhão com Deus e sua comunidade. O sangue e o óleo apontam para sua obra redentora e a unção do Espírito Santo que recebemos. A complexidade e riqueza deste ritual de purificação revelam o valor que Deus dá à restauração completa de seus filhos, não apenas curando-os, mas reintegrando-os plenamente à vida comunitária e espiritual. Levítico 15. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Falai aos filhos de Israel, e dizei-lhes: Qualquer homem que tiver fluxo da sua carne será imundo por causa do seu fluxo. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo. Se a sua carne vaza o seu fluxo, ou se a sua carne estanca o seu fluxo, esta é a sua imundícia. Toda cama, em que se deitar o que tiver fluxo, será imunda, e toda coisa, sobre o que se assentar, será imunda. E qualquer que tocar na sua cama lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentou o que tem o fluxo, lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E aquele que tocar na carne do que tem o fluxo, lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Quando também o que tem o fluxo cuspir sobre um limpo, então lavará este as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também toda a sela, em que cavalgar o que tem o fluxo, será imunda. E qualquer que tocar em alguma coisa que esteve debaixo dele será imundo até a tarde. E aquele que a levar lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também todo aquele em quem tocar o que tem o fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E o vaso de barro, que tocar o que tem o fluxo, será quebrado. Porém todo o vaso de madeira será lavado com água. Quando, pois, o que tem o fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação, e lavará as suas vestes, e banhará a sua carne em águas correntes, e será limpo. E ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, e virá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e os dará ao sacerdote. E o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado, e o outro para o holocausto. E assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Senhor. Também o homem, quando sair dele o sêmen da cópula, toda a sua carne banhará com água, e será imundo até a tarde. Também toda a veste, e toda a pele em que houver sêmen da cópula se lavará com água, e será imunda até a tarde. E também a mulher, com que homem se deitar com o sêmen da cópula, ambos se banharão com água, e serão imundos até a tarde. Mas a mulher, quando tiver o fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Toda a cama, em que se deitar todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua separação, e toda a coisa, sobre o que se assentar, será imunda, conforme a imundícia da sua separação. E qualquer que a tocar será imundo, portanto lavará as suas vestes, e se banhará com água, e será imundo até a tarde. Porém quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias, e depois será limpa. E ao 8º dia tomará 2 rolas, ou 2 pombinhos, e os trará ao sacerdote, à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado, e o outro para o holocausto. E o sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua imundícia perante o Senhor. Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo, que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem o fluxo.
e daquele de quem sai o sêmen da cópula, e que fica por isso imundo, como também da mulher enferma na sua separação, e daquele que tem o fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com mulher imunda. Este capítulo trata das leis de pureza relacionadas às secreções corporais, tanto normais quanto anormais, em homens e mulheres. Embora o tema possa parecer desconfortável para leitores modernos, estas leis tinham propósitos importantes tanto práticos quanto espirituais. Fluxos anormais no homem. O capítulo começa abordando fluxos ou secreções anormais do corpo masculino, provavelmente referindo-se a infecções urinárias, doenças venéreas ou outras condições patológicas que causavam corrimentos. O homem com tal condição era considerado cerimonialmente impuro, e esta impureza era contagiosa. Qualquer cama ou assento que usasse tornava-se impuro. Quem tocasse nesses objetos ficava impuro até a tarde, e precisava lavar suas roupas e banhar-se. Quem fosse tocado por ele ou recebesse seu cuspe também ficava impuro. Objetos de barro que ele tocasse deviam ser quebrados. Objetos de madeira podiam ser lavados. Quando o fluxo cessasse, o homem aguardava 7 dias, lavava suas roupas, banhava-se em água corrente e no 8º dia oferecia 2 sacrifícios, 2 rolas ou pombinhos, um pela expiação do pecado e outro como holocausto. Só então estava completamente purificado. Emissão normal de sêmen. Distintas das condições patológicas, as emissões seminais normais, seja por relações conjugais ou emissões noturnas espontâneas, também causavam impureza temporária até a tarde. O homem deveria banhar todo o corpo, e qualquer roupa ou pele que tivesse contato com o sêmen deveria ser lavada. Quando um homem e mulher tinham relações sexuais, ambos ficavam impuros até a tarde e deviam banhar-se. Menstruação feminina. A mulher durante seu período menstrual era considerada impura por 7 dias. Durante este tempo, qualquer pessoa que a tocasse ficava impura até a tarde. Qualquer objeto em que ela se deitasse ou sentasse tornava-se impuro. Quem tocasse esses objetos precisava lavar suas roupas e banhar-se. Esta impureza era temporária e natural, cessando automaticamente após o período menstrual. Fluxos anormais na mulher. Hemorragias prolongadas ou sangramento fora do período menstrual normal eram tratadas de forma mais séria. A mulher permanecia impura durante todo o tempo do fluxo anormal, com as mesmas regras de contágio aplicadas. Quando o fluxo cessasse, ela aguardava 7 dias e então, no 8º dia, oferecia 2 sacrifícios, rolas ou pombinhos, ao sacerdote para expiação e holocausto. Propósitos dessas leis. O capítulo conclui afirmando que estas leis serviam para separar os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo, que está no meio deles. Isto revela múltiplos propósitos. 1. Higiene e saúde pública. Estas leis promoviam práticas higiênicas vitais em uma era sem conhecimento de microbiologia. O isolamento de pessoas com secreções anormais, a lavagem frequente de roupas e corpo, e a destruição ou limpeza de objetos contaminados ajudavam a prevenir a propagação de doenças sexualmente transmissíveis e outras infecções. 2. Reconhecimento da fragilidade humana. As secreções corporais lembravam constantemente aos israelitas da natureza física e mortal da humanidade. Mesmo funções corporais normais causavam impureza temporária, sublinhando que algo estava errado com a condição humana após a queda. 3. Distinção entre vida e morte. O sangue representava a vida, Levítico 17:11, e sua perda estava associada à morte. A menstruação envolvia a perda de sangue e o fim de uma possibilidade de vida, óvulo não fertilizado. As emissões seminais representavam potencial de vida que não se concretizou. Estas realidades biológicas apontavam para temas maiores de vida, morte e a necessidade de redenção. 4. Separação do sagrado e do comum. Deus habitava no meio de Israel, no tabernáculo. Aproximar-se dele em estado de impureza cerimonial era inaceitável. Estas leis ensinavam que Deus é santo e que cuidado especial era necessário para se aproximar de sua presença. A vida cotidiana, com suas realidades físicas, precisava ser constantemente reconciliada com as exigências da santidade divina. 5. Sensibilidade e dignidade. Notavelmente, as leis tratavam homens e mulheres de forma paralela e equitativa. Ambos experimentavam impurezas naturais e anormais, ambos precisavam de purificação. As mulheres não eram especialmente estigmatizadas. Suas condições naturais eram reconhecidas sem vergonha excessiva, mas com respeito pela ordem de Deus. 6.
Ensino sobre o pecado. A impureza cerimonial servia como lembrete constante do pecado, assim como as secreções corporais surgiam involuntariamente e contaminavam tudo o que tocavam. O pecado contamina e se espalha. A necessidade de sacrifícios para a purificação apontava para a verdade de que a reconciliação com Deus requer expiação. 7. Proteção da vida conjugal. Os períodos de abstinência durante a menstruação e após o parto, capítulo 12, protegiam a saúde da mulher e promoviam um ritmo saudável na vida conjugal, evitando que o casamento fosse reduzido apenas ao aspecto físico. Cumprimento em Cristo. No Novo Testamento, estas leis cerimoniais são cumpridas em Cristo. Jesus tocou pessoas consideradas impuras, incluindo a mulher com fluxo de sangue em Marcos 5, 20, 25, 34, sem se contaminar. Pelo contrário, sua pureza as purificava. Isto demonstrava que ele é a fonte de verdadeira pureza e que a impureza real é moral e espiritual, não física. Pedro aprendeu esta lição em Atos 10, quando Deus lhe mostrou que não deveria chamar impuro o que Deus purificou. Paulo ensinou que todas as coisas são puras para os puros, Tito 1,15, transferindo o foco da pureza externa para a pureza interior do coração. Relevância contemporânea. Embora cristãos não estejam sob estas leis cerimoniais, os princípios subjacentes permanecem valiosos. A importância da higiene e cuidado com a saúde. O reconhecimento de que aproximar-se de Deus requer preparação e reverência. A consciência de que o pecado contamina e se espalha. O respeito pela dignidade humana e pelas realidades físicas da vida. A necessidade constante de purificação espiritual através de Cristo. Este capítulo, portanto, não é apenas um código sanitário antigo, mas uma rica instrução sobre santidade, a natureza humana e a necessidade de redenção que só Cristo pode oferecer.